Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área. Hoje, dia 24 de julho, segunda-feira, a gente está iniciando mais uma semana onde teremos várias análises ao longo dessa semana aqui no canal. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada sobre os dados on-chain e a gente vai falar também qual que é a expectativa do Guitelis. A gente está vendo o preço do Bitcoin caindo, tivemos liquidações de long, 26 milhões de dólares foram jogados para o alto e simplesmente queimados. A gente vai falar tudo sobre isso. Eu também vou falar para vocês qual que é a minha expectativa, qual que é a minha visão para essa queda, até onde essa queda vai e como que eu, Guitelis, estarei me comportando ao longo dessa queda, tá? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo ele faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora trocar ideia aí sobre o mercado. Primeiro ponto é que no dia 14 de julho, recentemente, eu liquidei aquela minha posição que eu tinha em Ether, que eu tinha comprado 8.4 Ethers ali, o mercado não andou conforme o esperado, eu resolvi liquidar aquelas posições. Tive quase 5 mil reais de lucro dentro daquela operação, cara, não era esse o intuito era lucrar muito mais, ainda mais pelo capital que eu havia aportado, mas saca só. No dia 14 de julho, eu postei lá dentro da comunidade on-chain, falando que a gente estava aí para ter um pullback, a gente poderia ter um pullback, e que se a gente tivesse um pullback, a gente iria ter mais ou menos uns 28 mil dólares ali do Bitcoin. Não gosto muito de cravar o preço exato, por isso que sempre eu coloco um número redondo. E a galera já entende, a galera da comunidade on-chain já sabe já que exatamente eu trabalho com faixa de preço e não com preço em específico. Então, eu estou mostrando isso daqui para vocês para mostrar que já era previsto que a gente tivesse essa queda que está acontecendo na data de hoje. E, inclusive, a gente vai falar de price action e eu vou falar que eu acredito que essa queda ela ainda vai estender um pouco mais. Não só porque eu postei os 28 ali, cara, simplesmente por conta de dados. Vou mostrar para vocês através de dados por que eu olho para essa região dos 28 mil dólares. E é muito louco, porque se você analisar o meu comportamento, se você analisar os meus vídeos aqui no canal, você vai ver que durante as últimas semanas eu estava falando que não era momento de compra. Era momento da gente vender no mercado, era para ter comprado lá atrás, quando a gente bateu os 25 mil dólares, e que, cara, a gente não estava mais em período de compra. Estávamos em período de realização. Inclusive, no final de semana, mostrei para vocês que eu abri uma operação em short, em link. Então, simplesmente a gente estava num período aonde já não era mais região para a gente poder comprar. E agora que a gente está iniciando um pullback, o meu papel como investidor e através do meu setup, como que eu tenho um comportamento de comprar baixa e vender alta, a partir de agora eu começo a olhar para compras. Obviamente eu vou adicionar posições dentro da minha carteira de longo prazo, e isso vocês não saberão, somente a galera da comunidade on-chain tem acesso, porque a galera da comunidade on-chain tem essa carteira minha de longo prazo. Não vou compartilhar isso daqui com vocês, porque é exclusivamente da comunidade on-chain. Mas eu estarei nesse momento olhando para aportes, olhando para tomada de decisão de compra dentro do mercado, inclusive com esse pullback que nós estamos iniciando aí. Vou comprar na data de hoje? Não sei. Depende de como que o mercado vai fechar o dia de hoje. O candle de hoje ainda não fechou. O candle de hoje está em andamento. Enquanto esse candle estiver em andamento, eu não tomo decisão. Eu vou tomar decisão no final do dia, no fechamento do dia, vou olhar para ele e vou ver como que eu posso me comportar dentro dessa região. Bom, indo para a análise aqui, antes da gente falar de price action, antes da gente falar do alvo especificamente ali, até onde eu acho que essa queda pode ir, saca só. A gente teve uma liquidação aí recente agora, hoje de manhã, a gente teve uma liquidação de 26 milhões de dólares no Bitcoin, tá? Então a gente vê que o mercado já começou a liquidar os apostadores de alta, algo que é muito bom. A gente fez a liquidação dos short lá em cima e agora a gente pode coletar essa liquidez dos apostadores de baixa. A gente vai ter movimentos artificiais. Não sei ainda se a gente vai ter mais liquidações pela frente. Por isso que a gente tem que aguardar o fechamento do dia. Mas o primeiro ponto é que, quando eu analiso o mercado nessa região que nós estamos, não estou vendo transações de stablecoin.
Quando a gente olha para essas barras aqui, cada cor de barra vai ser um tipo de stablecoin, tá? Se você olhar na legenda aqui, a gente tem o USDT, o USDC, BUSD, a gente tem todas as principais stablecoins aqui. E o que eu estou analisando aqui dentro desse gráfico é exatamente as transações acima de 100 mil dólares. São transações altas, 100 mil dólares, a gente está falando de R$500 mil. E quando eu analiso um passado recente, eu vejo que sempre no fundo do mercado a gente teve altas transações acima de 100 mil dólares. Ou seja, players transacionando em stablecoins, eles têm um interesse em comprar o ativo. Então eu estou bem de olho nesse gráfico aqui nos próximos dias, esperando volumes de transações de stablecoins para começar a me mostrar uma região de interesse comprador. Beleza? Pode ser na data de hoje? Pode. Eu preciso ver como que o dia vai acontecer. Não sei se vai ser hoje, não sei se vai ser amanhã, mas quando a gente começar a ter movimentações de stablecoins, eu estarei lá com um carrinho na mão pronto para comprar. Se a gente olhar aqui, a gente está olhando exatamente as transações de stablecoins, tá? Se a gente olhar para o agregado ali do envio de transações para dentro das corretoras, a gente vai ver que também não teve um aumento recente de volume entrando dentro das corretoras. Aqui a gente está olhando para volume entrando para dentro das corretoras, aqui a gente está olhando número de transações acima de 100 mil dólares. Beleza? Ainda não tivemos essa entrada também de capital, então, por enquanto, ainda estou esperando. A nossa queda está acontecendo aí quando a gente analisa o nosso investidor de longo prazo, a pessoa mais madura dentro do mercado cripto, a gente vai ver que ele está simplesmente estocando as suas posições. Ele não está vendendo, ele não está distribuindo. Se ele não está vendendo, se ele não está distribuindo, eu não vou me preocupar, eu não vou ficar achando que o mercado vai parar em 12 mil dólares porque eu acordei de manhã e simplesmente acho que ele vai parar em 12 mil dólares. Não, cara, os investidores estão acumulando. Por que a gente vai parar em 12 mil dólares? Simplesmente o supply está sendo comprado e não vendido. Se o supply começar a ser vendido, 80% do supply está na mão desses caras. Se isso começar a ser vendido, aí sim a gente pode esperar primeiro em chegar nos 20 mil dólares, depois chegar nos 15 mil dólares, depois a gente chegar nos 12 mil dólares, depois a gente chegar nos 10 mil dólares. Mercado não anda em linha reta, mesmo o mercado cripto não anda em linha reta. Somente Luna, né? Luna andou em linha reta para baixo, mas mesmo assim não foi parar em zero. Brincadeiras à partes, mas se a gente não tem um colapso, a gente não anda em linha reta, beleza? Não acredito que o Bitcoin vai andar em linha reta. Bom, os investidores de longo prazo seguem acumulando as suas posições. Se a gente olhar para o envelhecimento das moedas, tá? Esse gráfico aqui ele é um pouco confuso, um pouco complexo, tem um monte de linha aqui, um monte de cor, mas o ponto que eu quero que vocês enxerguem é exatamente esse ponto aqui, ó. Olha só o que está acontecendo exatamente nesses últimos dias. A gente está vendo um aumento de moedas envelhecendo. Olha só, quando esse gráfico sobe aqui, significa que mais moedas entraram para a faixa etária de 180 dias. Se a gente olhar para esse outro aqui, a gente vê que mais moedas entraram para a faixa de 365 dias. Então, quando a gente olha para esses gráficos aqui, a gente está, o de 2 anos aqui eu também coloquei, o de 2 anos aqui, ele também está subindo. O que isso aqui está mostrando? Quando a gente tem esse gráfico caindo, essas linhas caindo, significa que as pessoas estão vendendo. Aquela moeda com aquela idade, ela está sendo vendida. Nesse gráfico, eu não estou falando de quantidade de supply, tá? Então, a gente tem que analisar isso sempre junto com quantidade de supply. Mas saca só, esse gráfico, ele leva, por exemplo, o de 365 dias, ele leva 365 dias para conseguir subir. Ou seja, a moeda foi comprada 365 dias para trás. Só que se eu vender ela, o gráfico cai na hora. Então, o que isso daqui nos mostra? Isso daqui nos mostra que os players do último 1 ano, do último 2 anos e dos últimos 180 dias também entraram dentro de uma fase de acumulação daquele ativo. Ou seja, eles compraram há 180 dias lá para trás, eles compraram há 360 dias lá para trás. E isso daqui não é sinal de compra, porque ele leva muito tempo para poder subir.
O ponto é, quando a gente vê isso daqui subindo, significa que não estamos tendo distribuição. Esse é o ponto mais importante que a gente quer de informação desse gráfico. E isso daqui é o que vai influenciar para que a métrica do long term holder, dos investidores de longo prazo, continue subindo. Então a gente vê que tem interesse por acumulação ainda em jogo. Se tem interesse por acumulação, a gente também vai continuar acumulando. Quando a gente analisa as principais carteiras do mercado, a gente vê que tivemos ali a fase de distribuição em seu topo, depois a gente teve a fase de lateralização durante o bear market, né? Players experientes, eles vão ficar fora de um bear market, tá? Essa é a melhor estratégia, essa é a estratégia que Gitelis também usa. E quando a gente vê aqui, esses players estão acumulando. Os dois grupos de carteira que me mostraram o movimento do ciclo, a de 10 a 100 bitcoins, que é a que eu mais gosto, e a de 1.000 a 10.000 bitcoins também, elas estão acumulando, elas seguem subindo, beleza? Se a gente tem esses caras acumulando, se a gente tem os players mais maduros e com mais capital, pô, a gente está analisando gráficos acima de 100 mil dólares de transação. A gente está falando de um cara que tem de 10 a 100 bitcoins. A gente está falando de um cara que tem de 1.000 a 10.000 bitcoins. Cara, quando que você aí do outro lado, a gente vai ter uma quantidade dessa? 1.000 bitcoins na carteira. Pô, cara, nem que eu dolarize 100% do meu capital e multiplique isso por 10, eu não vou conseguir chegar em 1.000 bitcoins, cara. Então, dolarize não, né? Converta tudo em Bitcoin. Nem que eu converta todo o meu patrimônio em Bitcoin e multiplique isso por... Não vou chegar em 1.000 Bitcoins nem ferrando, cara. Então, quando a gente olha para esses caras, a gente está falando de players maduros, a gente está falando de uma galera com dinheiro absurdo dentro do mercado. Se esses caras estão comprando, se esses caras estão acumulando, cara, por que nós, meros mortais aqui, não vamos acumular? A gente só precisa ter paciência, cara. O jogo do longo prazo, ele é um jogo somente de paciência. Você precisa comprar em boas regiões, você precisa analisar a saúde dos movimentos, entender se os caras estão acumulando, se os caras estão distribuindo, e você jogar o jogo junto com eles. Não queira jogar o jogo junto com a sardinha. Não ache que esses caras aqui estão olhando para a notícia. Não ache que esses caras aqui estão preocupados com o aumento da taxa de juros. Não ache que esses caras aqui estão preocupados com um computador quântico. Não, cara. Eles não estão preocupados com um computador quântico. Eles não estão preocupados com o aumento da taxa de juros. Eles não estão preocupados com o conflito entre países. Você sabe o porquê? Em toda crise, existem as pessoas que choram e as pessoas que vendem lenço. E você sabe quem são as pessoas que vendem lenço? As pessoas que têm poder aquisitivo. As pessoas que sabem exatamente tirar aquela situação negativa como algo positivo. Construir uma empresa, simplesmente construir uma infraestrutura, comprar uma casa mais barato quando o mercado está colapsando. O que a gente tem? A gente tem a casa mais barata do que a média. Quando o mercado está todo eufórico, a casa está super cara. Você acha que quem tem capital faz como? Compra em meio da euforia? Óbvio que não. Está com aquele dinheiro simplesmente esperando oportunidades. Então, esses caras não vendem por conta de notícias. Esses caras não estão preocupados com nada disso. E por outro motivo, o outro motivo pelo qual eles não estão preocupados com isso é porque eles estão focando daqui 2 ou 3 anos, cara. Não existe nenhum investimento no mundo que tenha um potencial de valorização de 10 vezes de multiplicação em 2 ou 3 anos. E sim, o Bitcoin tem esse potencial. A gente nem está falando das altcoins. E 2 ou 3 anos não é nada para um investimento. Se você comprar um terreno, for levantar uma casa e simplesmente for vender essa casa, você vai levar mais de 3 anos para você fazer isso, para você coletar o lucro. E não vai ser 10 vezes de multiplicação. No máximo, você vai multiplicar aquele seu capital 2. No máximo, você vai ter 100% de lucro nisso daí. Então, quando a gente olha para esses investidores, eles sabem que eles só precisam ser pacientes, porque se a gente olhar para daqui 2 ou 3 anos para frente, como que você acha que o mundo vai estar daqui 2 ou 3 anos? Você acha que Fed vai estar na nossa frente? Não. Você acha que conflito entre países de Ucrânia e Rússia vai ter... Não vai estar na nossa frente. Você acha que todos esses problemas não estarão dentro da nossa frente? A gente terá a impressão de dinheiro a rodo porque a gente vive em um mundo capitalista. É simplesmente
impressão, expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração, cara. Ao longo das retrações, a gente tem que fazer aportes, a gente tem que plantar sementes. Uma grama, você planta semente no inverno, para ela poder nascer lá no verão, lá na primavera. Você planta no outono, no inverno, para ela nascer na primavera, no verão. Beleza? Então esses caras sabem desse jogo e tudo que a gente tem que fazer é jogar o jogo junto com esses caras. Gravei um vídeo para vocês no final de semana sobre manipulação da Link. Se tá rolando manipulação, joga a manipulação, joga o jogo que eles estão jogando, não joga o jogo contra eles, beleza? Eu jogo o jogo com esses caras, então vou estar simplesmente acumulando junto com eles. Bom, Bitcoin entrou dentro de região de prejuízo, tá, dos investidores nos últimos 30 dias aí dos traders, então a gente vai ver que os traders vão acumular prejuízo nos próximos dias. Alguns vão realizar esse prejuízo, outros vão ser pacientes e vão segurar. Mas quando a gente entra dentro dessas zonas de realização de prejuízo, essas barras aqui para baixo são a quantidade em dólares que foram realizados em prejuízo, as barras para cima são quantidades em dólares realizadas em lucro. Veja que quando a gente chega em regiões de alto lucro no bolso, os caras começam a realizar o lucro sim. E veja que a gente começa a construir divergência dentro do MVRV intradiário de 30 dias, então a gente vê que o preço é insustentável, a gente cai. Estou esperando por altas realizações de prejuízo aqui também, tá? Altas realizações de prejuízo junto com entrada de capital de stablecoins dentro da corretora, junto com movimentações dessas stablecoins, eu, Guiteles, terei sinal de formação de fundo. Quando eu tiver esse sinal de formação de fundo, estarei fazendo novos aportes e a galera da comunidade on-chain vai saber quais são esses aportes e em que ativo eu estarei aportando. A gente analisa o Bitcoin porque ele é simplesmente quem dita a direção do mercado. Se a gente conseguir encontrar o topo do Bitcoin, o fundo do Bitcoin, a gente consegue encontrar o topo e o fundo de 80% das outras altcoins. Uma ou outra vai subir na contramão, cara, mas se você jogar o jogo, analisar o Bitcoin, entender qual que é a direção dele, cara, ótimo. Você vai entender qual que é a direção de todo o outro mercado. Charles Dow já dizia, né? No dia que você encontrar um padrão gráfico em uma ação, você vai fazer o quê? Você vai pegar outra ação do mesmo setor e ver se você tem aquele mesmo padrão gráfico, se você tem aquele mesmo sinal. Se você tiver aquele mesmo sinal, você tem uma informação mais assertiva diante da sua frente. Por isso que a gente analisa o Bitcoin para depois a gente pensar nas outras altcoins. E se a gente olhar aí para o nosso balanço dentro das corretoras e a gente der um zoom in aqui, ó, a gente vai ver que até teve um pouco de saída com essa queda que nós tivemos aí. Tiveram algumas remoções de Bitcoin de dentro das corretoras. Não foi algo muito grande, mas o que importa é a gente olhar para esse movimento e esse movimento ele está indo em ladeira abaixo. Isso daqui é um sinal extremamente positivo. Bom, pulando aqui para o nosso Price Action, para a gente entender o que vai acontecer. Bom, essas duas linhas azuis aqui foi a divergência no RSI que nós encontramos, tá? Então a gente já pode apagar ela porque já começou a queda. Temos extensão de Fibonacci aqui também e a gente pode entender que os melhores pontos de compra 0,50618 de Fibonacci. Dentro dessa região é uma boa região de compra. A gente vai ter a média de 200 períodos um pouco aqui abaixo. O que temos que buscar é exatamente por padrões de reversão dentro dessa região. Aumento de volume com interesse comprador. A gente pode construir um candle aqui amanhã e subir e engolfar? Pode. Não acredito que isso daqui vá acontecer, tá? Por mais que nesse dia a gente teve um trap onde a gente rompeu e no dia seguinte a gente devolveu tudo, eu não sei, não acredito que a gente vá fazer isso daqui na data de hoje, tá? Eu acredito que a gente vai buscar um RSI em patamares mais baixos. A gente pode buscar o RSI ali, não necessariamente em região de sobrevenda, mas na mínima aqui que tivemos num passado recente. A mínima foi exatamente ali nos 37. Então vou esperar por mais queda, obviamente estou olhando para RSI, estou olhando para Fibonacci, estou olhando para padrão de reversão,
Da mesma maneira que também estou olhando para fluxo de capital, para as corretoras, para simplesmente transações acima de 100 mil bitcoins. Estou olhando para tudo isso para que eu possa tomar uma decisão de compra nos próximos dias. Se a gente olhar os outros ativos, a gente vai ver que todo mundo está caindo aí, a gente vai ter Ether caindo também, a gente vai ter vários ativos entregando quedas, beleza? Se a gente olhar para o custo do investidor de curto prazo, ele vai estar na casa dos 28 mil dólares. Esse post aqui, inclusive, ele foi muito pautado no custo do investidor de curto prazo, 28 mil dólares. Então, dentro dessa região também vai ser uma região de interesse de compra. Bom, hoje foi um dia de aporte na carteira rumo ao milhão. Hoje eu já fiz compras de uma carteira que todas as segundas-feiras eu faço gerenciamento, eu faço compras dessa carteira, eu simplesmente estou analisando o mercado. Inclusive, na data de hoje eu adicionei um novo ativo para dentro dessa carteira. Se você quiser participar dessa carteira, abaixo desse vídeo na descrição tem um link que você consegue ter acesso a todas as informações, como que funciona para você aportar, para você entrar e ver essa minha carteira dentro da minha plataforma privada, beleza? Mas o ponto é que iniciamos fases de compra, iniciamos fases de oportunidade. Vocês nunca verão Guitelis falando que está comprando quando o mercado está subindo. Vocês sempre vão me ver falando que eu estou comprando quando o mercado está caindo. Estou de olho de compra quando o mercado está caindo, porque, galera, esse é o jogo que mais vai te dar dinheiro dentro do mercado financeiro. Se você esperar por candle de reversão, candle de confirmação com rompimento, você vai comprar topo do mercado. Eu não sou esse cara. No máximo eu espero o candle de reversão. Apareceu o candle de reversão, bumba, ótima, eu compro dentro dessa região. Tenho os dados on-chain ao meu favor, faço compras fracionadas. Se minha compra for alta, se a compra for pesada, não faço uma compra de uma só vez. Faço uma compra fracionada, compro um pouco hoje, um pouco amanhã, e vou comprando dentro de regiões. Vocês viram durante 2 meses como que eu fiz aquela operação que deu 5 mil reais em lucro. Tá tudo documentado aí no canal. Todos os sábados eu abria a operação para vocês, falava, cara, tô comprando. O mercado começou a subir, parei de comprar. Chegou em um sinal de venda, galera, vendi, pronto, realizei. Era o alvo que eu queria? Não era o alvo que eu queria. O alvo que eu queria, cara, era vender Ether a 2.600. Só que bateu os 2 mil dólares, teve rejeição. Eu vou deixar o lucro que eu tive na mesa? Obviamente que não. Vou realizar o lucro, vou colocar o lucro no bolso e vou simplesmente procurar por uma nova oportunidade de aporte lá na frente, em outra situação, beleza? Então também estou com aquele capital do médio prazo aqui, esperando também para fazer novos aportes. Quem saiba, eu volto a gravar o vídeo aqui de sábado de operações de médio prazo aqui para vocês. Beleza? Mas, se não, só a galera da comunidade on-chain tem acesso à minha carteira de longo prazo e a carteira rumo ao milhão, você tem acesso aí caso você queira. Beleza? Estamos iniciando uma semana de oportunidades diante da nossa frente, então saiba fazer bom uso dessa oportunidade. Então é isso, tamo junto, forte abraço. Amanhã eu tô de volta analisando as altcoins. Se quiser que analise alguma altcoin, deixa aí nos comentários que amanhã eu farei análise dessa altcoin. Beleza? Tamo junto, galera. Forte abraço e até mais. Valeu!